O RH olha e fala, não, mas meu negócio é contratar, meu negócio é folha de pagamento, meu negócio é não sei o quê. As pessoas têm uma visão muito limitada do que é, sabe, aquela história mais antiga de motivacional. Eles não sabem o que eles estão construindo, na verdade. Cada um olha para o seu pedacinho, para o seu tijolo, e eles não têm noção do que estão construindo. Não é a vendas vai crescer 10 ou 15%, é todos nós vamos crescer 10 ou 20%. Eu chego para o financeiro e digo, você está entendendo que nós vamos crescer 20% esse ano? O que isso significa para você? Para RH, o que isso significa para você? Esse exercício que o Marcelo está falando é um exercício de compartilhamento de responsabilidades. O CEO da empresa, ou o dono da empresa, se você que está nos ouvindo, se não chamar para essa conversa, não vai acontecer. Né? Esse vai trocar a gente, trocar, e não vai achar, porque isso tem que ser cultural da empresa. Todas as áreas estimulam a crescer. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais aqui nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, que é o podcast Venda Mais. O assunto de hoje é um assunto que toda vez que o Marcelo vai dar palestra, um workshop, coloca um slide ali, só aquele slide, Marcelo, né, acho que dá ali um MBA. E as pessoas começam a anotar, é gente tirando foto, depois termina e vai falar com ele, porque não sei, papá. E hoje nós vamos falar de estratégias de crescimento, vamos falar de turbinas de crescimento, mas mais importante de tudo, a gente vai reforçar muito o conceito de que não é só a área comercial que é responsável pelo crescimento de vendas da empresa. Certo? Todo mundo deveria estar trabalhando para isso. E se você é da área comercial, que é geralmente quem nos acompanha aqui no podcast Venda Mais, está vendo, está ouvindo, compartilhe com outro pessoal da sua empresa e diga, vocês têm que ouvir isso aqui também, porque é importante que ouçam mesmo, porque não é só responsabilidade de vendas, não. Todo mundo tem que trabalhar junto, todos os departamentos têm que estar unidos. Então, Marcelo, com você. E aí, Raul, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, prazer de todo mundo que nos ouve. E é verdade, Raul, eu vejo que as empresas, elas colocam uma pressão muito... Aliás, gestores comerciais, né? Todo podcast a gente bota uma pressão danada em cima de você. Nesse podcast a gente vai tirar um pouco dessa pressão de você, porque o tema é para todas as áreas da empresa, né? Eu vejo que as empresas, elas colocam sempre vendas como o grande direcionador de crescimento das companhias. E vendas é um dos direcionadores, quem sabe o mais importante, direcionador de crescimento da companhia, mas outras áreas têm que também ajudar nesse processo de crescimento. Não pode o crescimento depender só de vendas. E eu vejo que muitas vezes a empresa olha e fala assim, vendas tem que resolver esse problema. Não é vendas que tem que resolver o problema. A gente tem que olhar para todas as áreas e falar assim, como todas as áreas da empresa podem ajudar vendas a conseguir ter mais resultado. A gente faz um exercício muito bacana dentro dos projetos nossos de consultoria, né? Que reúne os gestores de cada empresa, acho que eu já falei aqui no podcast, mas vale sempre reforçar, reúne os gestores de todas as áreas, RH, logística, comercial, industrial, não sei o quê, e cada um vai com um post-it lá, folha de A3, cada um recebe uma folha de A3, como a sua área pode ajudar a empresa a crescer. A RH coloca lá ideias de como o RH pode ajudar a empresa a crescer e a ter clientes mais satisfeitos. E aí depois a folha é trocada entre todos os gestores, ou seja, financeiro opina sobre como o RH pode ajudar a empresa a crescer e ter clientes mais satisfeitos, logística também vai opinar e todos vão opinar sobre todos. No final do exercício desse sai com umas 50 possibilidades de como cada uma das áreas podem ajudar a empresa a ter mais crescimento. E o que eu vejo, a gente chama isso das turbinas de crescimento da organização. São várias turbinas. Então, assim, você vai falar, como que o RH pode ajudar? Né? O RH pode ajudar, por exemplo, aumentando a eficiência da equipe comercial. Por exemplo, saiu uma pessoa da equipe comercial, uma pessoa nova entra num período de tempo menor. O RH está ajudando a empresa a vender mais. Melhorando a capacitação dos vendedores. O RH está ajudando a empresa a vender mais. Então, veja que cada uma das áreas podem ajudar a empresa a vender mais. E a gente tem que ter esse olhar, porque todo mundo fala assim, a empresa é dividida entre quem vende e quem ajuda a vender. Mas, de verdade, muitas vezes, as outras áreas estão mais preocupadas com a sua operação ali do que efetivamente em ajudar a empresa a vender e ajudar a empresa a crescer e ajudar a empresa a ter clientes mais satisfeitos. Então, todas as áreas são potenciais desenvolvedores de crescimento, né? Promotores de crescimento da organização. Então, por exemplo, assim, eu vejo algo que me preocupa muito. Né? A gente fala muito sobre mix como um potencializador de crescimento. Às vezes, a área de desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções, ela é muito tímida.
Esses dias eu tive numa empresa que é uma importadora, uma super importante importadora, e aí eu falei assim, me conta como é que funciona a empresa, né? Eu vi o organograma da empresa, eu falei assim, mas quem cuida do desenvolvimento de novos produtos, já que vocês são basicamente importadores, tem que desenvolver fornecedores. É um dos sócios aqui que cuida e ele tem uma pessoa ali para dando suporte. Gente, isso é um motor de crescimento dessa empresa super importante. Não pode ser uma coisa de um sócio ou outro sócio. Tem que é um motor poderosíssimo de crescimento, é importar bem, importar tendência. Isso é um departamento aqui dentro. Daí eles olharam para mim e falaram, putz, a vida, Caetano, a gente nunca pensou nisso. Então veja que mesmo empresas que parece óbvio que têm motores de crescimento ou turbinas de crescimento, às vezes não valoriza essa turbina. O que aconteceria se nós importássemos melhor? Então eu vejo que outras áreas da empresa, além do comercial, tem que ser turbinas de impulsionamento de crescimento, e o que eu vejo é que na maioria das vezes fica tudo nas costas do comercial. Sabe que eu estava me lembrando do Jim Collins falando da marcha de 20 milhas. E então, para você que já conhece a história, acompanhe-me, vamos recapitulá-la, porque talvez algumas pessoas não acompanhem. Mas então, tem 2 exploradores competindo para chegar no Polo Norte, um deles tudo estudado, tudo comportado, tudo organizado. Então, por exemplo, ele tinha 3 termômetros, ele tinha 3 bússolas, né? Então, e ele decide que ele vai fazer 20 milhas por dia. Não interessa se está sol, se está chuva, se está quente, se está frio, se estão com fome, se não estão cansados, não interessa. É 20. Se tiver fácil, nós vamos parar e vamos descansar. Mas se tiver difícil, nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais, mas nós vamos fazer 20 milhas. O outro vai ao contrário, só vai com um termômetro, só vai com uma bússola e assim com pressa, vou chegar antes, queria quebrar o recorde, queria ser o primeiro a chegar e não prepara, não planeja, não faz nada. Por exemplo, o outro que era tudo organizado foi antes e deixou em alguns lugares mantimentos já preparados para quando eles chegassem, eles já tivessem, né, os mantimentos, ou seja, ele já estava planejando, já estava prevendo, já estava imaginando que nem tudo ia dar certo. Uma pessoa que leva 3 bússolas e 3, né? Tipo, tá pensando, alguma coisa vai dar errado, né? Não tô achando que tudo vai dar maravilhosamente correto e tudo vai sempre funcionar. Mas como todo mundo sabia que tinha que fazer as 20 milhas e estava tudo exatamente desenhado, a coisa, né, progredia muito bem. Moral da história, o que vai de maneira super acelerada, e quando tá sol e tá bom, ele vai muito, e quando o dia que tá ruim, ele para e não faz nada, ele parece aquela história da tartaruga e da lebre. Um vai muito rápido e ele morre. A história é bem triste, porque um dos grupos não só chega em segundo, porque eles chegaram em segundo, como eles não conseguiram voltar, porque não adianta só ir, né? Você tem que voltar também, né? E o segundo, que foi todo organizado, foi e chegou em primeiro lugar, voltou com todo mundo vivo. E o Jim Collins usa isso nessa analogia do crescimento, porque ele diz que as empresas que realmente crescem de maneira consistente, elas são muito organizadas em relação ao crescimento. Isso significa que a conversa de que, ok, nós vamos crescer 10, 15 ou 20%, não é a vendas vai crescer 10 ou 15%, é todos nós vamos crescer 10 ou 20%. Aí eu chego para o financeiro e digo, você está entendendo que nós vamos crescer 20% esse ano? O que isso significa para você? Para o RH, o que isso significa para você? Esse exercício que o Marcelo está falando é um exercício de compartilhamento de responsabilidades, mas também de uma visão futura única. Eu estou alinhando todo mundo. Note como eu passo a ter um objetivo único, que é, fizemos um planejamento estratégico, definimos uma taxa de crescimento, ela desdobra. Mas ela não desdobra só para um lado, não é desdobra para o comercial. Porque geralmente você não vira assim, tipo, qual que é a meta dos vendedores? Né? Tipo, não. Eu quero dizer a logística. E compras. E certo, tudo desdobra. E aí então você começa a ter esse alinhamento e funciona muito melhor. E quando você vê isso acontecendo, você vê que a empresa naturalmente tende a ser mais sólida e consistente no alcance dessa meta. Porque, de novo, todo mundo está focado na mesma coisa, né? Então, é muito interessante esse trabalho. E é engraçado, né, Marcelo, que quando faz isso, o susto que muita gente leva, porque quando você dá a folha de, né, às vezes a pessoa é diretor, está muitos anos na empresa, ele coloca ali todas as coisas, anota, sei lá, 5 coisas que são prioridade. Quando aquela roda, né, aquilo começa a rodar, aquela folha começa a rodar, chega na pessoa de novo,
tá escrito no verso, tem colado coisa, tem coisa arriscada assim em cima, uma pessoa que caneteou, escreveu em cima, a pessoa toma um susto. Tem gente que diz, gente, eu vou precisar de uns 5 minutos para absorver isso aqui, porque é um susto mesmo, né? Normalmente são 5 anos para absorver tudo, né? Porque é verdade mesmo, Raul. As pessoas, elas não estão acostumadas, né? O RH olha e fala, não, mas meu negócio é contratar, meu negócio é folha de pagamento, meu negócio é não sei o quê. As pessoas têm uma visão muito limitada do que é, sabe, aquela a história mais antiga de motivacional. Eles não sabem o que eles estão construindo, na verdade. Cada um olha para o seu pedacinho, para o seu tijolo, e eles não têm noção do que está construindo. E é preciso arregimentar todos os departamentos para, de verdade, olhar para estratégia de crescimento, para olhar como pode ajudar a empresa a crescer. E isso é muito de perfil, Raul, porque muitas vezes você tem pessoas que têm perfil que não vão conseguir fazer isso e não vão entender esse processo, porque é colocar uma pressão, né? Isso muitas vezes impacta, por exemplo, na remuneração, né? Porque assim, pô, se só vendas é remunerado pelo crescimento da empresa, por exemplo, as outras áreas não vão ficar preocupadas se a empresa cresceu ou não cresceu. Então você fala assim, pô, de repente eu tenho que ter um bônus, esse bônus tem que ser entre todos os departamentos. Veja, é um processo de governança para direcionar a empresa para crescimento e para direcionar a empresa para o mercado de verdade. Isso é sério, isso é uma mudança de cultura na empresa e que muitas vezes as pessoas que estão em cargos de liderança não têm condições de fazer esse movimento e você precisa educá-las para isso e, em alguns casos, não são as pessoas que estão hoje com você que vão fazer esse processo acontecer. Mas é uma mudança cultural dentro da organização. Por isso que é muito importante que você que está nos ouvindo pegue esse podcast aqui e passe para as outras áreas da empresa, porque, cara, todo mundo tem que remar para o mesmo lado, todo mundo tem que ter consciência desse processo. Senão é muito fácil. Ah, não vendeu porque o pessoal de vendas está fraco. Não, cara, eu preciso ter 50 pessoas na minha área comercial, mas eu passo metade do ano com 40, porque 10 eu não tenho substitutos, né? Ou então, por exemplo, o meu supervisor de campo passa metade do tempo dele contratando representantes ou vendedores, ao invés de ter um RH fazendo isso para que ele tenha tempo de fazer gestão e conseguir vender mais. Então veja que é uma mudança de perspectiva, né? Porque muitas vezes a gente pega a área comercial e a área comercial é meio responsável por tudo, né? Você vai fazer o planejamento estratégico comercial lá que a gente faz em muitas empresas, a área comercial está envolvida com desenvolvimento de produto, está envolvida com contratação de vendedor, está envolvida com treinamento de vendedor, está envolvida com tudo isso, né? E aí a empresa fala assim, mas ele é responsável, né? Você quer que ele não seja responsável lá por contratar o representante comercial, o vendedor lá do campo, ele conhece. Tudo bem, ele pode até indicar pessoas. Mas o processo não pode ser feito pelo comercial, o processo é de recursos humanos. Então, quando você toma decisões como essa, de ter outras áreas como impulsionadoras de crescimento, muitas vezes também você tem que dar mais força para as outras áreas, porque muitas vezes as outras áreas de suporte são subdimensionadas, né? Então, por exemplo, RH. O RH vai ajudar a contratar. Não tem jeito no RH, né? Isso a gente passou ano passado, eu não sei nem se eu citei num dos podcasts, né? E a empresa tinha 5 gestores regionais, né? Eles gastavam quase metade do tempo deles, é real isso aqui, 40% do tempo deles contratando vendedores e treinando, fazendo um onboarding de novos vendedores. Então, se você pegar esses caras todos, significa que, em média, dos seus 5 caras de campo, só 2,5 estão fazendo gestão naquele momento. O resto está contratando e treinando novos vendedores. Você pode falar, mas a responsabilidade dele é essa. Será que precisa ser? Será que se você colocasse uma pessoa de desenvolvimento e capacitação dentro do seu RH, você não tiraria a responsabilidade de capacitação, criaria uma universidade corporativa, contrataria a Venda Mais para fazer um processo, por exemplo, de treinamento para você? Com certeza, certo? Não, mas é mais barato deixar esse cara. Cara, soma quanto custa esses 5 caras, soma quanto custa metade dos salários deles, você vai ver que a sua estrutura poderia estar muito mais forte por um custo muito menor, ao invés de você sobrecarregar a área comercial para que só eles façam crescimento. Sabe que eu estou me lembrando também do No Man's Land, do livro No Man's Land é terra de ninguém. E é um livro baseado num conceito também real de um cara que fazia gestão financeira terceirizada de empresas e foi estudar por que empresas que eram pequenas quebravam ao crescer. E uma das coisas que ele descobre é que muitas vezes o que aconteceu é justamente que o crescimento fez com que algumas áreas da empresa começassem a ficar defasadas, atrasadas. E quando você se aprofunda para ver o que está acontecendo, é porque tem uma pessoa ali
que ela já foi competente, era muito competente numa situação anterior, onde a empresa era menor, era mais simples, tinha menos complexidade, menos pessoas, etc. Então, por exemplo, a empresa era de R$1 milhão ou 5 milhões de reais, a pessoa estava ok. Foi para 15, foi para 20, foi para 50, a pessoa não conseguiu acompanhar. Só que ela está ali há muito tempo e tem uma matriz 2x2 que eu gosto de trabalhar nessas horas, que é competência e confiança. Eu sempre repito, a gente quer as duas coisas. Se eu só tenho uma delas, eu tenho um problema. Eu não quero uma pessoa que é muito competente, mas eu não confio nela. E eu não quero uma pessoa que eu confio muito nela, mas ela não é competente. O problema é que nesse crescimento das empresas, muitas vezes um dos departamentos começou a ficar quase que um feudo. E esse feudo ficou atrasado em relação, não está conseguindo evoluir, né? E aí então começa a ter uma desconexão, porque uma das coisas que realmente atrapalha muito o crescimento, e aí de novo a questão de que precisa ser compartilhado, não adianta só a área comercial fazer, tanto que a gente tem muitos clientes que têm problemas de entrega, tem problemas de logística, quer dizer, tipo, só vender, muita gente sabe aqui que só vender não adianta, muitas vezes é um problema, né? Então, a empresa toda tem que estar alinhada. E se eu olho para coisas que, por exemplo, nos atrapalham, né? Então, porque não é só nos ajudar a vender, mas não atrapalhar também muitas vezes uma grande, né, tem uma importância, assim, deveria ser prioridade. Tipo, como estamos desvendendo? Aí é cobrança, né, o pessoal de TI. O outro dia eu estava trabalhando com uma empresa que o pessoal chegava na sexta-feira e precisava entre 2 horas e 3 horas para colocar todos os relatórios em dia. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, imagine que porre que deve ser, mas eles tinham que fazer, e aí, né? Então, sexta-feira era um dia morto. Porque o pessoal já sabia que sexta-feira é dia de colocar todas as coisas, a informação, fechar o dia. Não é possível que a gente está em 2024 e nós estamos usando o sistema atrasado. Mas é aquela história, a empresa foi crescendo, 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 ficou um modelinho que funcionava quando eles eram pequenos, ficou se repetindo, agora não funciona mais. E aí você vai ver uma pessoa que está lá, no fundo, ela está resistente à mudança. E essa pessoa resistente à mudança tem que entender de que ela precisa, ela como pessoa, começar um movimento. Porque senão o departamento todo não vai, não adianta dizer, o financeiro, na verdade é o diretor, a diretora financeira, não é o diretor, né? Tipo assim, porque nas empresas o líder representa muito do que, né, do papel de tudo isso. Estamos evoluindo, estamos acompanhando, estamos fazendo realmente. E o Tim Collins fala muito, trazendo de volta, o conceito do ônibus, né? Quem está sentado ali dentro e qual que é a função, né? Onde que as pessoas estão sentadas. Então, isso é uma das coisas mais importantes que tem, é quem vai participar desse time. E às vezes, e o No Man's Land fala muito sobre isso, às vezes o time que te trouxe até aqui não é o mesmo time que vai te levar para lá. Porque muitas das pessoas não conseguem fazer essa transição, como o Marcelo está falando. Ela começa por questões pessoais, ou por alguma limitação, ou por seja lá o que for, a não conseguir acompanhar o ritmo da evolução necessária. E aí começa uma situação esquisita, que todo mundo sabe que isso está acontecendo, e começa a meio que entortar uma série de processos internos, relacionamentos, um monte de coisa que está acontecendo, que no fundo, tem uma pessoa ou duas pessoas que não estão conseguindo evoluir na velocidade necessária. E aí tem um outro livro que eu gosto muito, que chama Conversas Difíceis, que eu acho que todo líder, nesse momento, tem que ler e dizer, é uma conversa difícil, mas nós vamos ter que ter. Porque a gente mesmo fala isso, tem um termo que eu uso que é o show precisa continuar, show must go on. É isso. Nós, como líderes máximos de uma organização, temos que parar para pensar e dizer o seguinte: isso aqui é benéfico para a organização, para a empresa. Porque se eu estou protegendo demais alguém que talvez não esteja conseguindo evoluir, ótimo, excelente. Quantas vezes você vai fazer isso? Marcelo e eu, né, estamos passando por isso agora, tipo, conversando sobre isso quase que diariamente ou semanalmente sobre exatamente isso, porque é um processo natural da liderança. Tipo, a gente vai, começa e de repente nem todo mundo na equipe anda junto, nem todos os departamentos andam juntos. Faz parte do papel da liderança começar a dizer, ok, o que eu tolero, o que eu admito, o que eu incentivo, o que, né? E no fundo, para mim sempre a resposta é: estamos fazendo bem para o quem exatamente, né? Porque às vezes, né, tipo, é isso, quem nós estamos querendo ajudar. Então, super importante falar sobre isso. E Marcelo, eu gosto muito do termo que você usa de turbinas
do crescimento, mas eu acho que a gente poderia ter até, inclusive, turbinas de rentabilidade, turbinas de lucratividade, né? Tipo, o conceito é abrangente e se expande, né? E você sabe, ó, o que você falou uma coisa super importante, né? E aqui um desabafo, né? Ninguém foi formado para pensar nisso. O RH não foi formado para pensar nisso, cara. Infelizmente, a formação ainda é super complexa, o mundo está se transformando, então o cara passa 4 anos lá na faculdade dele para se formar gestão de recursos humanos, mas pô, muitas vezes ele não fala de cliente o curso inteiro dele. Então a empresa precisa assumir esse papel, o gestor máximo da empresa, de falar, de transferir essa cultura, porque não foi treinado para isso, sabe? Não, se você fez engenharia, se você fez qualquer outro curso que não seja talvez a administração de todos os outros, ninguém falou sobre isso. Raul, eu fiz marketing, cara, aí eu terminei sem falar de cliente. Claro que falava de target, claro que falava de tudo isso, mas assim, cara, um dia você vai ter que atender um cliente. Marketing não aprendeu isso, cara. Então imagina se as outras áreas aprenderam, que você falou engenharia, recursos humanos. Então, assim, a empresa vai ter que gastar uma energia formando. Então, esse exercício que a gente falou aqui é um exercício, é um workshop de estimular esse pensamento empreendedor e intraempreendedor em cada uma das áreas, porque ele está adormecido e o cara acha que está fazendo super bem sem fazer isso, certo? Então a gente precisa de verdade trabalhar essa cultura, porque raras empresas, as outras áreas de verdade são focadas em impulsionar o crescimento, assim. Então, se você que é comercial, que está nos ouvindo, não chamar para essa conversa, ou o CEO da empresa, ou o dono da empresa, se você que está nos ouvindo, se não chamar para essa conversa, não vai acontecer, né? Você vai trocar a gente, trocar, e não vai achar, porque isso tem que ser cultural da empresa. Todas as áreas estimulam a crescer. Eu e o Raul acabamos de sair de uma reunião aqui, agora, de resultado da Venda Mais. O nosso diretor de marketing, nosso diretor comercial está indo conversar com o nosso prestador de serviço de marketing para que marketing seja mais do que nunca uma turbina de crescimento da empresa. E muitas vezes nem marketing tinha essa visão, né? Marketing fazia comunicação, fazia não sei o quê, fazia o catálogo, mas precisa entender que ele é uma turbina de crescimento. E olha que marketing é a área que mais está conectada com esse processo no momento. Ou seja, a gente precisa ativar essas turbinas. Se a área comercial não ajuda a ativar essas turbinas, ele que vai ter que fazer muito mais força para continuar, para o avião continuar voando na velocidade que tem que voar. E não adianta você esperar o resultado não acontecer para disparar para o lado, porque daí é covardia. Então, a hora de chamar para isso é nesse momento aqui. Está tudo acontecendo, o resultado está razoável, chama todo mundo e vamos discutir isso daqui. Então, e acima de tudo, se você é comercial, ou se você, CEO, executivo, empresário, está nos ouvindo, assume essa posição, veja que você assume estrategicamente um centro importantíssimo da operação. Então, assuma isso e faça isso. Não espera o resultado desandar para fazer, porque daí pode ser tarde demais. Inclusive, cria um clima ruim, que era o ponto que eu ia trazer, de que isso precisa ser feito de maneira evoluída emocionalmente, vamos falar assim, né? Porque senão cria um estresse imenso, que é contrário, as pessoas vão começar a boicotar o processo de mudança. E a gente fez até na Venda Mais, acho que já foi capa 2 vezes da revista, quando a gente tinha, que era vendas contra o resto da empresa. Porque cria um clima que parece que fossem 2 empresas. Vendas é uma empresa e o resto da empresa é outra empresa, e se diz, não, tem uma desconexão aqui, todo mundo deveria estar junto. Mas a forma como os líderes de cada área tratam, né, essas questões é importante. E para mim, está muito conectado com outro assunto, que é o do mindset. Quando eu tenho um mindset fixo, e vamos lembrar que algumas características do mindset fixo são importantes, mas aqui especificamente, como eu lido com feedback é importante. Tá? Então, o mindset fixo tende a se ofender com o feedback de melhoria. Então, sugestões de melhoria são vistas como uma crítica pessoal, um ataque, certo? E a pessoa reage de acordo. Ela estou sendo atacada, então vou atacar de volta, certo? E aí, então, você cria um clima que é super ruim. Primeiro, pessoalmente, né? Porque aí você começa a dizer, eu não vou nem falar, eu não vou nem, sabe? Porque começa todo mundo pisar em ovos, e o problema continua lá. Ele não vai melhorar. Então, essa questão de trabalhar um pouquinho mais e abrir e dizer, ok, de verdade mesmo, como que eu poderia melhorar isso aqui? A gestão por indicadores em todos os departamentos ajuda muito em relação a isso, porque eu lentamente começo a subir a régua de uma maneira organizada, tranquila, objetiva, porque senão é muito subjetiva, a opinião minha contra a opinião tua, certo? E então, eu preciso tornar a conversa um pouco mais objetiva.
Quando eu desdobro uma meta lá na frente, nós vamos crescer 20% esse ano, e peço para que todo mundo se posicione, o que isso significa para você, note como também começa a desdobrar, é um dos motivos pelos quais eu sempre gostei, por exemplo, do Balance Scorecard. O Balance Scorecard desdobra para os departamentos e diz o que isso significa, e agora eu começo a poder acompanhar, tá dentro, tá fora, tá, etc. Mas a conversa é mais objetiva, é mais racional, mas eu não descartaria e não desvalorizaria a questão de entender o feedback, a sugestão de melhoria como uma oportunidade. Porque se eu encaro como um ataque pessoal, como uma ofensa, por exemplo, o fato de alguém dizer isso poderia ser feito de maneira diferente, a pessoa imediatamente reage, você está me chamando de incompetente, você está dizendo que a gente não está dedicado, que a gente não está fazendo o nosso trabalho. Não é isso, estou dizendo que poderia ser feito diferente, poderia ser feito melhor, né? Então, mas a se abrir essa opção de que sim, talvez possam existir coisas diferentes, talvez coisas possam ser melhoradas, é parte fundamental desse processo, porque senão eu vou ter muita resistência. E a mudança naturalmente provoca resistência. Se você parar para olhar, Marcelo e eu estamos, no fundo, defendendo um conceito que é, muitas vezes, o jeito que está sendo feito algumas coisas não é o jeito ideal. Certo? Existiriam formas de repensar e de fazer melhor. Significa, no fundo, que alguns hábitos, algum processo, algumas coisas que eu estou fazendo e que funcionaram até aqui, porque senão não estaria aqui, certo? Tipo, funcionaram até aqui, mas começam a dar sinais de exaustão, de esgotamento, de que, esse modelo já não está funcionando, eu preciso evoluir. Gosto muito daquele livro do Quem Mexeu no Meu Queijo, nessa hora, do tipo, né? Aqui, tipo, mexeram no queijo, e agora? Né? O que eu vou fazer? Vou ficar repetindo o mesmo padrão, ficar dando cabeçada até, ou eu vou melhorar? E nisso tem que ter um pouquinho de humildade também, de todo mundo. Porque né, não é que a área comercial é super poderosa, super boa. A área comercial também faz um monte de bobagem, também é desorganizada e também pode melhorar uma série de coisas. O que a gente está defendendo é que se todo mundo estiver no mesmo processo, é muito melhor. Acho que esse podcast é um podcast direto, simples aqui, para você olhar para as áreas e falar, cara, como é que eu crio isso? E o bom dessa dinâmica que a gente falou é que como você recebe a crítica e já faz a crítica, você já cria ali um ambiente, né, divertido ali de colocações. No final o cara olha e fala, meu Deus do céu, não sabia que tinha tanta coisa para fazer. Então, acho que esse ambiente é muito, muito positivo na organização. Mas volto a dizer, isso impacta em remuneração, na nossa visão, isso impacta em várias coisas. E sempre vai acontecer no final das contas que o financeiro vai falar, pô, mas custa caro ter um departamento comercial ou um departamento de RH com mais estrutura, né? Quanto custa não ter a estrutura, né? Esse é o pensamento, né? Custa caro ter uma área de desenvolvimento de produto e gestão de mix, que não é supply, não, é produto, desenvolvimento e gestão de mix. Mas quanto custa os milhões que você tem estocado lá no seu estoque lá, que não rodam, que não giram, porque não tem alguém cuidando especificamente disso. Então, sempre que vier essa coisa de, custa caro ter, quanto custa não ter, né? Quanto custa não fazer esse processo? Custa caro ter, por exemplo, assim, o comercial poderia ter trainees no comercial. A gente defende muito isso, né? Cara, tem uma equipe, tenha trainees ali, sempre em desenvolvimento. Custa caro ter trainee. Quanto custa uma região que fatura 100 mil reais por mês sem gente para substituir durante 3 meses? Custa 300 mil, paga o trainee e sobra dinheiro. Então, assim, você tem que olhar de uma maneira progressista o processo, sabe? De desenvolvimento. Porque sempre custa, certo? Mas hoje também tem custos que estão intrínsecos na sua estrutura por não existir estrutura suficiente ou pensamento para as turbinas de crescimento como deveria existir. Inclusive, Marcelo, estou pensando que está muito conectado com um podcast que a gente acabou de gravar. Se você ainda não ouviu, volte lá, vai estar na lista, que é dos 3 perfis, dos 3 focos. E a gente tinha falado que lá as lideranças podiam estar focadas na meta, no processo ou no crescimento, no desenvolvimento da equipe. E o que a gente está dizendo é que todos os gestores, na verdade, deveriam ter esses 3 focos. Eu deveria entender qual que é a meta do meu departamento, eu deveria ver os processos do meu departamento e eu deveria estar capacitando e treinando o meu departamento para melhorar. E aí sim vai funcionar. Muito bem. Terminamos aqui, então, como você falou, Marcelo, rapidamente aqui, um bom podcast, gostei. Para você que está nos ouvindo, lembre de compartilhar, mas assim, com uma visão, energia positiva, tá? Do tipo assim, tá aqui, olha aqui, vocês têm que escutar isso aqui. Aí só vai dar briga, tá? Não, faça a reunião, faça o negócio, né? Tipo, trabalhe corretamente, que a gente quer que evolua a coisa, não que vá para trás. Certo? Tipo, vamos evoluir em relação a isso. Pega meia hora daquela reunião entediante que você tem muitas vezes no começo do mês, abre esse podcast e fala, vamos ouvir junto.
né? Porque às vezes é isso, às vezes, pô, você tem que usar uma maneira criativa de colocar uma nova cultura dentro da empresa e a gente espera que esse podcast tenha sido uma ferramenta para isso. E eu vou terminar com uma frase que eu tenho tentado usar muito isso, como eu posso te ajudar? Porque a gente fica muito focado como os outros podem nos ajudar e pare para pensar como você pode ajudar os outros. E faça essa pergunta você entre todos os departamentos. Se cada um de vocês fizer essa pergunta entre vocês e realmente se dedicarem a melhorar, vocês vão ter uma empresa muito melhor. Tá bom? Super abraço, super obrigado por estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de compartilhar e de comentar. E nos vemos ou nos ouvimos, né? No próximo podcast VM. Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas.